O que a gente pode tirar desse episódio, então? Fazer uma reflexão. E como você pode se posicionar, como você está hoje dentro do campo, como se identifica hoje dentro do campo, mas também como você pode se posicionar, em qual lugar que você quer estar no futuro, em qual construção e caminho você quer seguir. Fala então aí, habitantes do mundo jurídico. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal, onde a gente vai falar de tecnologia, gestão, autogestão e filosofia. Bom, quero te trazer para um papo hoje sobre campos sociais, né, que é uma teoria bem interessante para você entender como que acontece o jogo dentro do campo jurídico, certo? É um campo que você está inserido. Se você não está inserido no campo jurídico, pode pegar as mesmas bases para falar do teu campo, seja o campo televisivo, seja o campo jornalístico, seja o campo político, econômico, como empresário, enfim, as bases, né, de funcionamento dessa tese dos campos sociais, elas são mais gerais. Então, elas se aplicam a todos os campos, mas a gente vai usar, como o nosso público aqui é mais voltado para advocacia, vamos usar essas regras aí para aplicação na advocacia, beleza? Então, depois que você entender as regras desse campo, você vai entender que você está inserido em um desses agentes. E esses agentes, eles são os dominantes, os intermediários e os dominados, que geralmente são os favoráveis ao status quo, a hegemonia e a forma como o campo funciona. E do outro lado, os desafiantes e subversivos, que são aqueles que se contrapõem a como funciona o campo, tá? A grande questão aqui, que às vezes deixa a gente meio indignado e até ofendido, muitas pessoas se sentem assim, ao entender que, apesar da gente achar muito criativo, muito aquela pessoa única que age como quer, na verdade a gente começa a perceber que a gente, dentro de um jogo desses, de uma disputa dessa, dentro da nossa vida profissional, de outros aspectos da vida, a gente toma comportamentos para nós que são tomados por qualquer pessoa que está vivenciando aquela situação. E aí no final você comenta aí se achou legal ou não sobre esse assunto. Bom, então dentro do campo jurídico existem 4 ou 5 subcampos maiores, né? E um deles é o campo da advocacia, o subcampo da advocacia. O subcampo da advocacia possui também esses 5 agentes, que são os dominantes da advocacia hoje no Brasil. Eles são aqueles que atendem grandes empresas, grandes corporações, bancos, varejistas, big techs, né? Também atendem planos de saúde, companhias aéreas, atendem empresas específicas como Braskem, Petrobras, Vale, enfim, outros grandes monopólios que entregam a eles poder econômico extremamente alto e relevante, e com isso eles têm a estrutura e capacidade de dominar e influenciar o campo, puxando o campo para os seus objetivos, para os seus interesses, a partir dessa influência, certo? Com esse poder que esses dominantes influenciam, eles trabalham incessantemente para influenciar, por exemplo, os tribunais superiores, STF, STJ, buscarem a sua visão como a visão que vai prevalecer em frente a esses tribunais. Então, por exemplo, além desses, na área privada, ainda a gente tem grandes players e agentes que detêm um grande poder econômico no Estado, porque defendem aí grandes órgãos que têm muito poder econômico e capacidade de investimento na área jurídica, que é o INSS, a Receita Federal, e consequentemente a AGU, que defende o INSS, e a PGFN, que defendem a Receita Federal. Então, esses órgãos, junto com esses grandes escritórios privados que defendem empresas privadas, eles são os dominantes. Então, no momento que eles fazem essa influência STJ e STF fazer valer, eles também reforçam a sua dominação no campo. Eles reforçam a dominação no campo também ao impor à advocacia as regras de como se deve advogar. Põe, por exemplo, na área de publicidade, de marketing jurídico, regras que restringem o advogado, que não tem tanto poder e que advoga para o cidadão, de fazer uma publicidade mais livre, de alcançar o cidadão com a informação sobre o seu direito, né? Ele consegue fazer com que o advogado seja punido, né? Seja quase criminalizado, simplesmente por conseguir informar um grande número de clientes que eles têm direito a alguma coisa, e chega ao absurdo de fazerem prevalecer a regra
da advocacia predatória que queria, mas isso vem sendo abatido nos tribunais, queria condenar o advogado cidadão, proibir ele de ter muitas ações com o mesmo tema, com o mesmo réu, né? Que geralmente são esses grandes escritórios, essas grandes empresas, big techs, bancos, etc. Esses são os dominantes. Eles também reforçam sua dominação quando eles influenciam a produção legislativa. Antes mesmo de essas leis ficarem prontas, geralmente advogados que representam esses escritórios, né, ou a AGU e a PGFN, eles são chamados pelo Congresso para participarem de comissões, de grupos de trabalho dentro do Congresso, para fazerem as leis que vão atacar o direito dos brasileiros, na maioria das vezes, mas também, sejamos justos aqui, também modernizar e melhorar o direito, porque ele vai ficando cada vez mais defasado, principalmente na sociedade que a gente está, mas é a vontade deles, a visão deles de mundo, os interesses deles que são colocados lá. O advogado do cidadão, muito pouco se consegue fazer representar através de alguns institutos de direito dentro das determinadas áreas que são convidados para isso, né? Mas claro que essa é uma questão de exceção. Então, assim que funciona a relação dos dominantes. E esses dominantes, eles geralmente ficam situados hoje no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né, em posição específica. Quem quer ser mais específico ainda, na Brigadeiro Faria Lima, na Avenida Paulista, detém um poder muito grande, e também escritórios em Brasília, porque tem que fazer esse relacionamento com o poder público lá em nível federal. Além dos dominantes, a gente tem os intermediários. Quem são os intermediários? Os intermediários são os caras, geralmente têm uma certa admiração pelos dominantes, eles não têm nenhuma questão com o sistema, não questionam nada, estão sempre naquela vibe de afirmar, de defender, de acompanhar, e eles buscam acumular mais capitais, mais recursos, né? Para que, quem sabe, um dia se colocar junto com os dominantes, fazer parte dessa panelinha que manda na advocacia brasileira. Eles levam isso para vida pessoal também, né? Eles geralmente conheço muitos advogados que estão nesse patamar que já estão crescendo, mas compram os ternos nos mesmos lugares, usam os mesmos relógios, viajam para os mesmos lugares, seja sozinhos, seja com seus filhos, né? Eles tentam reproduzir a mesma vida, né, e o mesmo padrão de consumo dos dominantes para se parecer cada vez mais com eles e serem aceitos dentro desse núcleo. Então, os intermediários vão muito mais nesse sentido. São bancas regionais, estão em todos os estados do Brasil, às vezes em São Paulo e no Rio também, mas eles não têm o fechamento de contratos com esses grandes players, agentes econômicos relevantes. Eles ficam nos médios ali e estão construindo e constituindo seu poder e tentando acumular mais capital para fazer valer essa situação. Mas que aqui a gente tem uma grande diferença. A grande oportunidade que esses intermediários têm de crescer e de evoluir para chegar ao topo, geralmente está sempre vinculado a 3 tipos de capitais, que é o capital social, através do networking, que é clássico na advocacia, né? O segundo lugar, o capital de gestão e estrutura, adquirir metodologias avançadas, né? Evoluir na sua gestão de pessoas, na sua gestão de recursos, para que consigam ser mais eficientes que alguns dos dominantes e consigam evoluir, e aí, por final, adquirindo capitais tecnológicos, recursos tecnológicos mais avançados, né, e a capacidade dessa operação tecnológica para conseguir evoluir para o nível de dominantes. E, por fim, no lado dos favoráveis ao sistema são os dominados. E os dominados são aqueles advogados que são vinculados ao modelo conservador, tradicional, resistente à inovação, que não gostam de tecnologia, que aceitam o sistema do jeito que ele é, né? Geralmente são advogados que têm uma condição econômica muito frágil, que não conseguem evoluir na profissão, que são presos somente ao capital cultural técnico, né? Eles só visam e enxergam a advocacia como a necessidade de fazer petições, né, de atender clientes, de resolver questões jurídicas, e não enxergam a advocacia como um negócio. E aí eles ficam reclamando da OAB e patinando, e não entendendo que a OAB também são os dominantes que dominam e que ditam as regras, que no final das contas ferra com esse modelo de advocacia do cidadão,
que é muito básico, vamos dizer assim, né? Do outro lado, daqueles que não estão 100% a favor do sistema, vamos dizer assim, mas que querem reformas, querem mudanças, querem alterações de situações, estão os desafiantes e subversivos. Os desafiantes, dentro da advocacia brasileira hoje, esses são os advogados digitais mais maduros, né? Os advogados que têm escritórios digitais, que investem em tecnologia, e principalmente aqueles escritórios hoje que estão passando do modelo de escritório digital para escritório inteligente. Estão voltando as suas forças, energias e estudos para implementar uma operação no modelo inteligente, aderindo para a automação, aderindo à inteligência artificial, implementando novas e novas tecnologias dentro do seu escritório e capacitando o seu público, os seus colaboradores a serem mais sêniores no uso da tecnologia em todas as 7 áreas de organização do escritório, da gestão do escritório de advocacia. Bom, os desafiantes sabem que a tarefa deles de desafiar os dominantes não é uma tarefa fácil, então eles se armam com todos os recursos e capitais possíveis para evoluir nesse sentido. A grande questão aí é que o advogado desafiante, ele geralmente atua pro cidadão, né? A opção dele atuar pro cidadão. Ele até poderia atuar para empresas médias, talvez, se tivesse capacidade de atuar para grandes empresas, mas é uma questão de propósito, é uma questão de valores, é uma questão de história pessoal, defender a população. E o advogado que atua em prol dos cidadãos, ele bate de frente com os interesses dos advogados dominantes hoje, os desconectores, né? Porque o advogado cidadão, ele luta incessantemente para conectar as pessoas aos seus direitos. Quanto mais o cidadão sabe dos seus direitos, mais ele procura no seu escritório para demandar e resolver questões, não só, né, as grandes empresas, mas questões privadas também, de família, de sucessões, enfim. O que importa para o advogado cidadão é expandir a percepção de justiça da sociedade. E essa percepção de justiça, ela não é uma coisa que é distribuída uniformemente na sociedade, né? Não é uma coisa que todo mundo sabe o que tem de direito e todo mundo percebe as ações, as coisas que vive, né? Os momentos que vive da mesma forma. Então a gente tem que entender que a percepção de justiça, ela é distribuída sem uniformidade na sociedade. Algumas parcelas da sociedade entendem que as coisas são injustas de uma forma mais sensível e outras aguentam coisas mais pesadas com menos percepção de injustiça. Por exemplo, algumas crianças passarem fome no Brasil, ou milhares de crianças passarem fome no Brasil, não é uma questão de injustiça. Se relativiza isso, porque elas são pobres, né? E muitas vezes se questiona ações do governo por elas serem pobres, elas não deveriam ganhar assistência, né, e deixar de passar fome. Agora, se a minha bolsa veio com um defeito, ou se eu fiquei mais tempo esperando pela comida no restaurante, ou por uma viagem aérea, isso é o caos, isso é o absurdo, isso é a maior injustiça que pode haver na minha vida. Então, essas percepções de injustiça, elas precisam ser niveladas. E a única forma de nivelar ou de pelo menos diminuir a desigualdade é com uma coisa chamada marketing jurídico digital. O que os advogados desafiantes também vêm e fazem, né? Eles desafiam o formalismo exagerado, seja na fala do direito, na prática da explicação do direito, ou seja, eles batem de frente com o juridiquês e com a linguagem difícil. A gente tem aí grandes influenciadores simplificando a voz para as pessoas e sendo às vezes criticada por uma Cíntia Chagas da vida. E a gente na DV Box, a gente premia essas pessoas. Por quê? Porque elas têm um papel fundamental nessa distribuição da percepção de justiça. Ao mesmo tempo, eles batalham por fazer uma comunicação clara, acessível, para que as pessoas consigam entender o que elas têm de direito. Então, esses advogados desafiantes, eles lutam também por que o processo seja mais simples, né? Quanto mais rápido o processo, mais fácil o processo, com menos travas, menos pontos de demora, melhor ainda.
assim como eles também pensam no direito como uma ferramenta de impacto e transformação social. Esses advogados, eles visualizam o direito como algo que pode mudar a vida das pessoas, né, das pessoas que eles atendem todos os dias, né, e não como uma barreira para o exercício do direito, como veem os dominantes, né? Então, é importante para os dominantes criarem várias barreiras formais, processuais, e transformar esse processualismo numa arma para que quando eles não tenham razão ou quando eles estejam criando teses que derrubem ou que desconectem as pessoas dos seus direitos, eles tenham outras formas de derrubar dezenas ou centenas ou milhares de ações através de questões processuais. E para finalizar, a gente tem os subversivos aqui, né? Os advogados subversivos. Esses advogados subversivos, eles atuam no campo, muitas vezes ignorando o modelo de advocacia tradicional que se faz no Brasil, buscam modelos no exterior, organizam a sua profissão de forma mais alternativa, né? Se juntam a entidades, como entidades ambientais, sindicais, fazem coisas diferentes para não aderir ao campo. Para fazer o campo funcionar de uma forma alternativa, independente do que vai acontecer, e não se engajam no jogo, né? Não fazem a coisa acontecer como os outros advogados que estão ali batalhando um contra os outros. Muitas vezes esses advogados nem buscam atuação judicial, né? O que acontece? Quando a gente fala de campo, né, todos os campos possuem troféus. E esses troféus, eles são disputados por aqueles agentes que possuem o que o Pierre Bourdieu chama de ilúzio. O que é o ilúzio? É aquele tesão pelo jogo, aquela vontade de jogar, aquela vontade de participar do game, né? Tá ali junto, batalhando, se impondo na sua posição. Então, esses advogados mais subversivos, eles tentam se manter fora do jogo, sem valorizar os troféus que o campo disponibiliza e bota em disputa, mas não renegam a profissão de forma integral. E tem aqueles advogados subversivos que eles passam para a parte legal, são aqueles não legítimos, aqueles advogados que usam, por exemplo, seu conhecimento jurídico de forma ilegal e criminosa, aplicarem golpes, por exemplo, né, dentro do discurso de se passar por outro advogado, né, e isso vem crescendo muito no Brasil e se tornou um problema que é preciso combater. Mas que eu acredito que só vai mesmo ser combatido com mais voracidade pelos órgãos que se importam com isso quando a vítima parar de ser o cidadão, né, e passar a ser essas grandes empresas, esses bancos, esses agentes públicos, né, como por exemplo, a AGU e o PGFN, porque ninguém está dando bola para isso no final da história. Não se tem interesse ou preocupação no que o cidadão passa, principalmente como reflexo no campo jurídico. Para finalizar, a gente tem que entender, por exemplo, que cada campo tem a sua disputa central. Cada campo configura um conflito central, né? E na advocacia brasileira, o conflito central aqui é entre os dominantes e os desafiantes, no sentido que os desafiantes estão defendendo os cidadãos, ingressando e batalhando pelos direitos dos cidadãos, enquanto os dominantes, né, que na verdade estão dominantes hoje como desconectores, porque eles defendem esses grandes agentes econômicos, seja o Estado, o governo federal, seja essas grandes corporações, essas empresas que eu citei, e eles defendem interesses antagônicos aqui, né? Essas defesas de interesses antagônicos colocam os dois numa disputa, num jogo, num enfrentamento que é extremamente radical e doloroso e tenso e que tende a se acirrar cada vez mais nos próximos meses. O que a gente pode tirar desse episódio, então? Fazer uma reflexão. Se você é do direito, né, se você é advogado, fica mais fácil de visualizar o campo da advocacia ou subcampo da advocacia dentro do campo jurídico, como você pode se posicionar, como você está hoje dentro do campo, como se identifica hoje dentro do campo, mas também como você pode se posicionar em qual lugar que você quer estar no futuro, em qual construção e caminho você quer seguir. Claro, para isso, se você está em outro campo e
seguir o exemplo da advocacia aí ao longo desse episódio, talvez faça sentido você fazer uma reflexão para o seu campo, quais são os agentes, onde você se posiciona também. Isso vai fazer você ter mais habilidade para jogar o jogo da vida, que esse jogo, meu querido, esse jogo aí vai até depois da aposentadoria para muita gente. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, te peço, se inscreve no canal para aparecer para você os próximos vídeos. O canal está começando, então qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se puder dar um encaminhar aí, mandar para uns 4, 5 amigos que podem se interessar por esse conteúdo, vou ficar muito grato e vou ficar mais motivado ainda de criar conteúdos como esse. Beleza? Valeu!